Agora vamos mudar, né, as peças. Vamos trocar e imaginar que fosse os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro que estivesse ainda no exercício de seu mandato e os advogados de um dos filhos do Bolsonaro procurasse o diretor-geral da Polícia Federal para fazer esse tipo de pedido. É no mínimo escandaloso, né? E eu não vejo essa indignação por parte de muitos veículos de comunicação que sequer estão comentando sobre esse assunto. Berê, também quero te ouvir a respeito. Tá, então, a defesa de Lulinha pedindo ao STF o fim desse inquérito aí da PF em relação às investigações daquela CPMI do INSS. Vale ressaltar que a primeira resposta do STF em relação a esse caso do INSS foi não prorrogar os trabalhos. Então, se a gente for mencionar algum histórico do STF aí nesse caso, o histórico é esse. Eles não prorrogaram a CPMI do INSS. E agora tem essa expectativa em relação à resposta que eles darão à defesa do Lulinha. Pois é, Geise, eu vejo com muita preocupação esse tipo de interferência, né? Sabemos que o relator do caso é o ministro André Mendonça, a quem os advogados do Lulinha recorreram, pediram essa audiência, como bem trouxe aqui a Fabi, a nossa operadora do direito, em relação a ele ter o direito de pedir essa audiência, mas a argumentação é ridícula, né? Dizer que no entendimento deles já caducou. Peraí, eles têm acesso ao andamento das investigações? Em que pé está essa questão que pode colocar o Lulinha como uma espécie de sócio oculto do careca do INSS? Daqui a pouquinho a gente vai até avançar ainda nesse assunto. Tem a empresária Roberta Luxinger, que seria uma ponte, inclusive, né, que faria o repasse do operador do esquema fraudulento do roubo dos aposentados ao filho do presidente Lula, mas o argumento, como eu disse, né, não se sustenta. E me chama muita atenção, queria só fazer um exercício aqui, né, trocar os nomes, trocar os personagens da história, porque teve algo que me chamou muita atenção também, Geise, quando você falou sobre os advogados os advogados do filho do presidente Lula vão procurar o diretor-geral da Polícia Federal, no caso, Andrei Rodrigues, para também tentar intervir nesse pedido de arquivamento. Agora vamos mudar, né, as peças. Vamos trocar e imaginar que fosse os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro que estivesse ainda no exercício de seu mandato e os advogados de um dos filhos do Bolsonaro procurasse o diretor-geral da Polícia Federal para fazer esse tipo de pedido. É no mínimo escandaloso, né? E eu não vejo essa indignação por parte de muitos veículos de comunicação que sequer estão comentando sobre esse assunto. Então, percebo também que aqui entre os jornalistas, entre alguns veículos de comunicação, há uma indignação seletiva. Isso é um escárnio, né? Aonde já se viu o filho do presidente Lula ter ali advogados que vão procurar diretamente o diretor da Polícia Federal. E assim, eles não fazem a menor questão de esconder isso, né? Pelo contrário, eles anunciam. Então é a certeza da impunidade, de que não vai dar em nada. A gente sabe, inclusive, a relação próxima entre Andrei Rodrigues e o presidente Lula. O Andrei foi o diretor, né, o coordenador da equipe de segurança durante as campanhas não só de Lula quanto de Dilma Rousseff, que viaja para cima e para baixo, até em viagens internacionais, acompanhando o presidente Lula, quando deveria estar aqui no nosso país, à frente de investigações importantes. E como muito bem trouxe também a Fabi, em relação à Polícia Federal, dizer ali para o André Mendonça, o relator do caso no STF, que não há efetivo para investigar. Isso é só uma questão de prioridades. E a gente percebe a clara interferência, não só para blindar o Lulinha, que desde o ano passado, quando decidiu sair do país, muito à época da primeira operação, né, da operação sem desconto da Polícia Federal, que culminou nessa investigação do roubo dos aposentados. Então, esse já é um indício de por que ele saiu do país, logo naquele momento. E está lá, vivendo na Espanha, sequer foi chamado até hoje para prestar um depoimento, e aí os advogados vêm dizer que o processo já está caducando. Eu acredito que não, acredito que está só no começo, porque a próxima etapa, depois da quebra de sigilo que nós tivemos, sigilo fiscal e bancário, seria ouvir o filho do presidente Lula. Mas, por enquanto, nada de avanço. E a gente percebe claramente essa interferência e até mesmo, né, a influência desses advogados junto a autoridades aqui no nosso país. Geise.